A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para a partir de agora, nesse domingo, dia 11 de janeiro, levar até você o nosso programa Cristo Vive, que é de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, reitor do Seminário Maior Diocesana, onde parece que a grama é mais verde do que qualquer local do Brasil, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia, querido ouvinte, que alegria poder encontrar você neste segundo domingo do ano para celebrarmos juntos a maravilha da vida e, claro, de podermos nos falar, nos comunicar. É verdade, Padre, e essa maravilha, uma das formas dela se expressar é através da liturgia, o que essa liturgia nos propõe para esse segundo domingo do mês de janeiro. Celebramos a festa do batismo do Senhor, o Evangelho de Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, onde se fala que Jesus vem da Galileia para o Rio Jordão a fim de ser batizado por João. João protesta: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus, porém, diz-lhe que por enquanto era necessário que deixasse como está, porque se deve cumprir toda a justiça. E João então concorda, batiza Jesus. Claro que Jesus desce as águas, segundo os padres da igreja, não para ser santificado por elas, mas para santificá-las, porque Jesus não tinha pecado. E do céu, desce uma pomba, o Espírito Santo de Deus, que repousa sobre Jesus. E uma voz diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Este mistério do batismo de Jesus é o que acontece no nosso batismo, ou seja, também o céu se abre, desce o Espírito Santo sobre nós e somos, por Deus, declarados seus filhos. Este é meu filho ou minha filha, amado, amada, no qual eu ponho o meu agrado. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de darmos graças a Deus pelo imenso dom da filiação divina. É verdade, Padre. Padre, como nós prometemos que não vamos deixar o nosso amigo ouvinte com água na boca, agora vamos ouvir o segundo momento com o doutor da igreja, o Padre Eli Ferreira Gomes, com o tema A Beleza Salvará o Mundo. Prestemos bastante atenção nessas palavras que serão ditas agora pelo nosso querido Padre Eli. Ouçamos. Dentre os autores que mais refletiu nesses últimos tempos sobre a beleza que salva, havia pulcritude, dirigindo-se aos artistas. Papa Bento XVI, Papa Francisco, menos, mas mencionou também, dirigindo-se aos artistas. Antes deles, o Papa João Paulo II, que era um artista, um ator, era um poeta. As suas poesias, seus escritos também foram para o teatro. E ele refletiu também. O Papa Paulo VI, seu antecessor, também falou sobre esta beleza. Então tem um magistério dos papas refletindo maravilhosamente sobre tudo isso, com grandes teólogos e filósofos melhores, sobretudo aqueles abertos à fé, a fé que ilumina o intelecto, leva a ir mais longe. Quantas composições, músicas, quantas missas que os compositores deram à igreja, quantas catedrais e belas obras de arte nos museus, quantas páginas belas da literatura saíram daqueles que deixaram-se iluminar pela fé. A fé melhora o nosso intelecto. A fé potencializa o nosso raciocínio. Voltando à palavra que Padre Anevair mencionou, Papa Bento tem várias obras e trouxe só duas delas para dizer isso. Esta daqui, olhar para o traspassado, olhar para o crucificado. Muitas obras ele convida a olhar para o crucificado, para aquele que está desfigurado, mas que mostrou a sua beleza no Tabor onde ele falava da sua morte. No Tabor ele transfigurou-se. Não foi uma luz que veio de fora o envolveu,
Aquela luz saiu dele, mostrando que ele é Deus com o Pai, que ele tem em comum a mesma glória do Pai. Hans von Balthasar, que Ratzinger tinha por ele uma grande admiração, amizade, muitos trabalhos juntos, ele usa simplesmente essa expressão: Deus é belíssimo, Deus é belíssimo. Tanto é que Pedro, ao ver o Senhor transfigurado, queria como que congelar aquele instante em que o Senhor abriu as cortinas e mostrou o esplendor da glória, mostrou a beleza que está nele. Pedro queria morar para sempre no Tabor. O Senhor transfigurou-se para que, quando se lhes apresentasse desfigurado, eles pudessem se lembrar daquela experiência que eles viram e que não podia cancelar. Outra obra, Olhar para Cristo, Exercício de Fé, Esperança e Caridade, Joseph Ratzinger. Só 2 amostras. Na Escritura vamos encontrar tantas referências. Eu abri aqui a minha Bíblia para ler este versículo 7 do capítulo 52 de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação. Onde é que está a beleza de alguém que anda pelos campos, ferindo seus pés nas pedras, nos espinhos, calejando seus pés, sujando seus pés? Anuncia a paz, anuncia o bem, anuncia a caridade, anuncia o amor, anuncia a beleza, a verdade, a bondade. Onde é que está a beleza? A beleza está no amor que dá a vida. Quando alguém faz algo generoso, a gente diz: que belo, que bela obra, que manifestação de amor. Indo ao Novo Testamento, só mais uma frase, capítulo 10 de São João, discípulo amado, versículo 11. Ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor. Bonus pastor animam suam ponit pro ovius. E a palavra bonus em latim, no grego, é hokalos. Ego eimi hoc poimen hokalos, poimen hokalos ten psikhen autu titesin hyper ton probaton. A beleza do pastor está em dar a sua vida, está no amor dele, na proximidade dele. Eu conheço as minhas ovelhas, ou seja, eu as amo. Elas me conhecem, ou seja, elas sabem que eu as amo. Elas escutam a minha voz. Eu sei o nome de cada uma. Ou seja, há uma proximidade, há uma intimidade. Por isso que é tão bela essa comunhão com a beleza que salva. A gente só revela o nome quando cria uma certa intimidade. Nós não dizemos o nosso nome a um estranho. Ainda mais nos nossos dias que estamos todos pisando em armadilhas. Intimidade. Elas escutam a minha voz. Quando a gente tem proximidade com uma pessoa, por exemplo, estou citando o Padre Nevaí como exemplo toda hora, mas se essa voz do Padre Nevaí, que é distinta de todos isso aqui, se ele pronuncia esta voz, não só eu, mas todos reconhecem a voz dele. Mas se é de um estranho, se o estranho pronuncia o meu nome, eu não atendo. Então tudo em Jesus fala de proximidade, de amor, de manifestação da sua ternura. A beleza salvará o mundo. Dostoiévski nos ensina como. Dos gregos aprendemos, e isso atravessou os séculos, que todo ser, por diferente que seja, possui 3 características transcendentais. Estão sempre presentes, pouco importa a situação, o lugar e o tempo. Et bonum. Ele é o verdadeiro, o bom, depois virá o outro transcendental. Quer dizer que ele goza de uma unidade interna que o mantém na existência.
ele é verdadeiro, porque se mostra assim como de fato é, e é bom porque desempenha bem o seu lugar junto aos demais, ajudando-os a existirem e coexistirem. O padre mencionou que hoje já dei outra palestra, outra formação. De fato, eu estava na Paróquia Sagrado Coração pela manhã e falava sobre iniciação à vida cristã. E os nossos pastores, os bispos, escolheram para animar a evangelização, para nos arrancar do estacionamento, da imobilidade, da indiferença, da frieza, para pôr-nos em movimento, para comunicar aquilo que contemplamos, a verdade que nos libertou, a bondade que nós experimentamos e a beleza que nos atrai, essa beleza que nós celebramos, essa beleza que é ordem, harmonia, paz em nós. Os nossos bispos escolheram, dentre tantas páginas que podiam servir, a do encontro de Jesus com uma mulher samaritana na Samaria, como modelo de aproximação aos corações. E quando Jesus ali no meio do dia encontra aquela mulher, num dado momento, como um gentleman, como alguém que aproxima-se respeitosamente, fazendo corte. Um italiano chamado Hermes Ronchi, ele dá uma definição da fé à luz daquele diálogo de Jesus com a samaritana, perguntando o que é a fé. La fede é uma resposta, é uma libera risposta ao cortejamento de Dio. A fé é uma resposta livre ao amor, ao cortejamento de Deus. Deus que se faz corte para obter uma resposta livre, ele não se impõe. De que forma Jesus fez? Onde está o teu marido? Indagou pela aliança dela. Aliança fala de amor. Deus mesmo quando se apresenta ao povo como esposo, e o povo de Israel como esposa, ele está falando de amor, matrimônio, aliança. Essa é a linguagem que ele escolhe para atrair e falar ao homem. Podia falar com outras imagens, mas escolhe esta, do amor esponsal. Todo mundo ama e quer ser amado. Ninguém pode ser feliz se não ama e se não é amado. Então Jesus mexe no amor, nos relacionamentos dela. Onde está o teu marido? Eu não tenho marido. Eu tinha 5 maridos. Estou no 6º. Aí Jesus falou: nisto disseste bem, falaste a verdade. Ele pegou esses 2 fragmentos de verdade e de bem para entrar no coração dela e para revelar a beleza a ela. Se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o verdadeiro amor, não estaria por aí mendigando amorzinhos, amores fugazes. Ah, se conhecesses. Ela tinha tido 5 maridos, estava no 6º. O número 7 é o número da perfeição. Estava diante dela o esposo perfeito, o esposo de todas as almas, aquele que responde à sede mais profunda de amor. Então Jesus é esse modelo de pedagogo. Ele é a beleza que se revela, mas de uma forma bela. Nisto disseste a verdade. Disseste bem, nisto falaste a verdade. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Eli Ferreira Gomes. Padre, um tema desse para esse início de ano, com inúmeras situações que passam na nossa cabeça, é tudo de bom para alimentar a nossa fé, a nossa alma e crer que realmente essa beleza é que realmente salva o mundo. De fato, Paulo, porque Dostoiévski fala de uma beleza tão profunda que é esta que reside no amor. Esse amor que se sacrifica, esse amor que se entrega. E nós, contemplando Jesus crucificado, percebemos a maximização, né? Digamos assim, a máxima potência desse amor
em que se sacrifica, se entrega para a nossa salvação. Muito obrigado, de fato, ao Padre Eli por essa brilhante exposição, a todos que estiveram lá no seminário e puderam acompanhar ao vivo, mas também a você, querido ouvinte, que deu ouvidos a esta exposição e que certamente está bem mais reflexivo e consciente do que significa a verdadeira beleza. É verdade. E agora vamos ouvir com um grande amigo, colaborador do nosso programa, ex-deputado federal constituinte, o Dr. Pedro Chaves Canedo, médico oftalmologista, renomadíssimo aqui na cidade, a sua família, etc. Vamos falar um pouquinho com ele. Dr. Pedro Canedo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, amigo. Meu querido e grande amigo Paulo, é um prazer enorme estar com você mais uma vez dentro desse trabalho magnífico que você faz, abençoado por Deus, e faz esse trabalho também para Deus e para as famílias. Padre Alevaí, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu respeito, solicito a sua bênção para mim, para toda a minha família e para todos que estão nos ouvindo nesse momento, Padre Alevaí. Amém, amém. Doutor Pedro, o senhor é de família tradicionalíssima em Anápolis, no estado, foi deputado federal constituinte e é uma família muito hipercristã, dado que o nome da clínica que o senhor atende ao longo de tantos anos, Clínica Santa Luzia. O que é que o senhor poderia partilhar da clínica com esse nome dessa santa da igreja, que a igreja celebrou recentemente, Santa Luzia? Bem, inicialmente eu gostaria de dizer que no dia 13 de outubro, um dia depois do dia de Nossa Senhora Aparecida, no ano de 1975, ou seja, há 50 anos atrás, eu e o saudoso Dr. Nelson Marques inauguramos a Clínica de Olhos Santa Luzia, em homenagem a Santa Luzia, protetora dos olhos, atendendo a um pedido da minha mãe, super católica, Dona Beca, que me pediu, quando soube que eu ia ser oftalmologista, que se eu tivesse uma clínica, um hospital, que colocasse o nome de Santa Luzia. E assim eu fiz. Apesar da ausência dela, Deus a levou muito antes e de eu me formar, de eu estar trabalhando, mas a Clínica de Olhos Santa Luzia está aí há 50 anos, servindo, retornando visão de muitas pessoas e acalmando pessoas com problemas de visão. E continuaremos por muito tempo ainda, desde que Deus conserve essa saúde que eu, graças a Deus, ostento, graças a Ele. Então, a Clínica de Olhos Santa Luzia tem essa história e neste ano a nossa comemoração foi dar 800 consultas gratuitas para pessoas de baixíssimo poder aquisitivo, que foi encaminhado por diversas entidades da nossa cidade. Eu já atendi a todas as 800 e continuarei. Foi a forma que eu encontrei de comemorar esses 50 anos. Vou agradecer exatamente a Santa Luzia e a Deus por me trazer vivo, com saúde, de poder continuar trabalhando, tendo uma família com a esposa, casados também há 50 anos, temos 9 netos. E essa alegria, Deus que me dá, eu retribuo para a população, retribuo principalmente para as pessoas mais carentes, e continuando a missão da minha mãe, que foi uma religiosa, na época eu chamava ela Dona Beca Carola, porque ela era realmente muito carola. Então, Paulo, eu fico muito feliz dessa oportunidade que você me dá de agradecer a Deus, agradecer a Santa Luzia, por estar aqui nesse momento falando com saúde, com alegria, e desejar para todos que estão nos ouvindo um feliz ano de 2026, muita saúde, paz, amor, alegria e força familiar. E necessário dizer que, enquanto eu estiver vivo, eu vou defender a força da família, a fé e a esperança daqueles que sofrem, mas que continuem tendo fé de que vão melhorar com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora. O nosso muito obrigado ao Dr. Pedro Canedo. Parabéns aí por essas mais de 800 consultas, inúmeras situações, inúmeras realidades de famílias que o senhor pôde assistir através dos pedidos de tantas pessoas. Muito bom ouvir aí o senhor cumprir esse pedido da sua avó, uma clínica dedicada a essa padroeira dos olhos, Santa Luzia, que recentemente a igreja celebrou, uma família exemplar, esposa, vários netos, etc.
É muito bonito, padre, ver um profissional da saúde, um ex-parlamentar, partilhando da sua fé, da sua gratidão aos seus pais, à sua avó, dessas realidades, né? E até chegou a pedir a bênção para o senhor. Que Deus abençoe muito, Dr. Pedro Canedo. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pela sua vida também doada, sua vida que procura fazer o bem. Isso é que é a vida de fé, uma vida que não se divorcia da vida do dia a dia, mas a fé, ela é transformada em ação. Muito obrigado pelo seu testemunho e que Deus continue abençoando muito o senhor, a sua família, o seu trabalho e a sua clínica Santa Luzia. É verdade. E agora vamos ouvir um outro doutor Marcelo Henrique dos Santos, pessoa boníssima. Atualmente é o coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica, também é ex-promotor de Justiça, vice-presidente da Associação Cruzada pela Dignidade, Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus. É literalmente o cara aqui na cidade de Anápolis. E com ele a gente vai falar um pouquinho. Doutor Marcelo Henrique dos Santos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Meu querido Paulo Amparo, prezados ouvintes, e em especial ao nosso amado, muito amado Padre Nevair do nosso coração, um homem temente ao Senhor, um sacerdote como poucos, né? Um privilégio poder colaborar um pouquinho aqui na nossa rádio, alcançando tantas e tantas e tantas vidas. É um privilégio todo nosso poder estar com vocês nessa manhã. Amém, doutor. Olha, o prazer é muito grande, o prazer é todo nosso. E é a primeira vez que nós temos a oportunidade de falar com o senhor. O senhor, né, que eu penso que muitos já sabem, um ex-promotor de justiça altamente competente, que fez história na cidade por onde passou, atualmente coordena o curso de Direito da Faculdade Católica e é o vice-presidente da Associação Cruzada pela Dignidade. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Só nisso daí, doutor, já tem muitas coisas boas para falar da sua contribuição para a sociedade. Paulo, você e todos, né, começando pelo nosso amado Padre, vocês são generosos demais comigo. Eu sou apenas servo, né, e Deus tem me concedido ao longo de tantos anos o privilégio de poder servir por meio das atividades, dos dons e talentos que Ele me concedeu, né, ao longo de muitos anos, né, no Ministério Público e na docência eu nunca parei, graças a Deus. E eu tenho, né, essa missão, todos temos missões, mas eu penso que eu tenho essa missão, por força do amor, da graça e da misericórdia de Deus sobre todos nós, daquilo que a gente recebe, né, a gente transmitir, a gente transferir, porque a própria Bíblia fala que a nossa fé sem obras é morta. Então é fundamental que nós nos vinculemos, que nós amemos uns aos outros assim como o Senhor nos amou. E uma das práticas fundamentais do exercício desse amor é exatamente contribuindo para que a nossa sociedade seja mais digna, mais fraterna, para que os bolsões de miserabilidade, de indignidade sejam superados, né? E que cada um de nós tenha essa missão. E é importante que, por exemplo, num momento extraordinário como este, nesta manhã, poder falar um pouquinho, né, desse conhecimento que a gente tem recebido de Deus com muito esforço, obviamente, mas sobretudo como fruto da graça. Eu não sou merecedor de coisa alguma. Que eu tenho a absoluta convicção, Paulão, é o amor de Deus, é a graça dele sobre mim, sobre a minha casa, sobre pessoas como você que também servem com muito denodo, com muito comprometimento, né? Então é isso, a gente tem que se vincular, né? É verdade, doutor. Doutor, até nós não combinamos a pauta, mas a inteligência, a sabedoria chega no senhor e dá uma estacionada. Mas o senhor falando de algumas situações, me reportei aqui, por exemplo, a questão, eu diria assim, da discriminação. Por exemplo, o senhor tem a pele de cor mais escura, no mesmo tom da minha. Somos negros, né? E com muito prazer e alegria. Mas, infelizmente, em pleno ano 2025, vira e mexe a gente vê algumas situações, às vezes do lado, na rua, uma ou outra situação, na internet, de discriminação. Inadmissível uma situação dessa, doutor. É lamentável, Paulão, porque preconceito e discriminação são expressões que têm sinonímia, né? Que têm similaridade, mas tem algumas questões que as diferenciam.
né? E aí, nesse contexto, a gente vai encontrar o racismo, por exemplo, para nós negros, o racismo de forma estrutural. É aquele racismo já enraizado na sociedade por diversas formas, com a limitação de acesso, com a exclusão, não é nem a inclusão, né? Porque inclusão você tem até lei, você tem uma lei, a gente tem na Constituição de 88 estabelecido que o crime de racismo é inafiançável, inclusive, imprescritível, e aí nós precisamos, depois, em 1989, ser editada uma lei com conteúdo penal, depois em 97 outra, e agora em 2023 mais uma lei, ou seja, a lei, mas na realidade a humanidade continua extremamente preconceituosa, discriminatória. Nós observamos aí nas principais funções públicas e até mesmo privada, as representações dos negros são muito pequenas, são desprezíveis mesmo, para dizer uma expressão talvez um pouco mais pesada, né? E quem de nós, de alguma maneira, não sofreu isso? A gente tem que se reafirmar o tempo todo, né? Como negros competentes, como negros como eu e você, que viemos de lares muito humildes, pobres, mas que, pela graça de Deus e esforço, fomos vencendo. Mas até a gente continua tendo que se digamos, apresentar como pessoas dignas, que são de tratamento igualitário, como de qualquer outra raça, qualquer outra etnia, qualquer outra matriz, né? E ainda o Brasil é um país extremamente preconceituoso e discriminatório, lamentavelmente. A comunicação a serviço da Igreja. Muito bem, estamos falando com o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica, também ex-promotor de Justiça, um grande colaborador do nosso programa. Neste momento, vamos ouvir a segunda e última parte desses temas com o Dr. Marcelo Henrique dos Santos. Ouçamos. Também, senhor, como professor, como que é para o senhor ver um ex-acadêmico do senhor tendo sucesso na vida, em todos os sentidos, e pensar, pela graça de Deus, eu contribuí na formação daquela pessoa? Essa é uma das maiores honras para um mestre, ainda mais eu já me considero um velho mestre, já dobrei há pouco a casa dos 60, já estou há mais de 30 anos, né, na cátedra. Então, quando eu me encontro com algum ex-aluno exercendo funções públicas na advocacia, com empresários, etc., poxa, aí ele vem e me chama, meu professor querido. Outro dia fui convidado para comemoração de 30 anos de uma turma, e aí lá tinham procuradores, advogados aqui, por exemplo, um que é muito conhecido, né, da área trabalhista, o doutor André Ignácio, né, de Almeida, e que foi quem organizou todo o encontro lá dos colegas. Isso é um motivo assim, de grande honra, né? A gente saber que está colaborando para o aprimoramento da sociedade por meio do conhecimento. Paulão, a gente vive um tempo muito ruim, com muitas informações e pouco conhecimento que agrega valor. Agregar valor, por exemplo, na formação de pessoas, para que elas se desenvolvam, para que se tornem seres humanos úteis, né? Para que a nossa sociedade, aí, voltando ao ponto anterior, seja menos discriminatória e preconceituosa. E aí, com pessoas que têm conhecimento, que são bem formadas e informadas, a gente tende a diminuir isso, né? Que legal. Doutor, também o senhor é o coordenador do curso de Direito da nossa Faculdade Católica. Falar o que desta função e desta faculdade que, graças a Deus, tem crescido muito em Anápolis e região? Paulo, eu tenho um grande apreço pela Faculdade Católica de Anápolis. O padre Fábio, nosso diretor-geral, me convidou para essa honrosa missão de coordenar o curso, assim como a nossa vice-diretora acadêmica, a professora Magna. E nós temos feito um trabalho muito sério, muito comprometido, né? E a cada ciclo a gente vê, né? Agora estamos por formar mais uma turma do curso de Direito, a 6ª turma. Temos o nosso curso de Filosofia, um curso excelente, de Teologia, reconhecido no Brasil todo, né? Enfermagem, Psicologia, Administração. E é uma instituição confessional, séria, pautada na ética, no respeito, né? Então eu tenho um grande privilégio de estar lá. É mais uma das manifestações afetuosas de Deus ao meu coração, da minha família. É um ambiente maravilhoso, né? E nós temos acadêmicos assim que têm,
né, vencido, invariavelmente eles já no último período, o penúltimo, têm sido aprovados no exame de ordem, né, que é uma etapa fundamental, né, no curso de Direito, para quem vai advogar ou até se incursionar em outras áreas, nos concursos públicos, até pela proficiência que há necessidade de ser comprovada pelo exercício de atividade jurídica. Então a gente tem, e esse semestre nós teremos algumas inovações importantes, né, nessa esteira aí de cada vez tornarmos a nossa faculdade e o nosso curso de Direito de excelência, como é a proposta da nossa direção geral. Que legal. Doutor, graças a Deus, muitas pessoas ouvem o nosso programa, pessoas de formação, empresários, profissionais liberais, e esse sinal chega por várias cidades. O senhor também milita nessa área importantíssima para toda a sociedade, para toda a cidade, que é o terceiro setor. Eu gostaria que o senhor falasse, eu acho que em poucas palavras, senão o senhor ficaria muito tempo, que é um setor importantíssimo, mas a importância desse terceiro setor em uma cidade. Por exemplo, talvez cidades que estão escutando agora e tem muito poucas ações concretas nessa área. Paulo, esse é um tema que a gente vai ter que desdobrá-lo em muitos outros, né? Porque, para começar, o terceiro setor ele não é menor em importância do que o primeiro, que é o governamental, e o segundo, que é o da produção, do comércio, da indústria, todos são relevantes. E o terceiro setor ele é composto por homens e mulheres abnegados que instituem associações, fundações de direito privado sem fins lucrativos e concorrem nas diversas áreas, né? Na educação, na saúde, na defesa do meio ambiente, da criança, do adolescente, da educação no sentido daquilo anterior que a gente falou, né, de desenvolver conhecimento, né? Nós temos instituições educacionais em todos os níveis. A Faculdade Católica, por exemplo, ela é fruto, né, ela é mantida pela Fundação Frei João Batista Vogel, o Frei João Batista, São Miguel Arcanjo. A Frei João Batista Vogel é uma co-irmã, né, das várias católicas que nós temos aqui em Anápolis. Eu tive o privilégio, como curador de fundações, né, ajudar e fiscalizar todas elas com trabalhos de excelência na radiodifusão, na educação, enfim, no evangelismo. Então nós temos a necessidade de cada vez mais agregarmos pessoas, né, que não apenas ingressem, como por exemplo a gente está aqui agora, né, ontem, né, tivemos a reunião da Cruzada pela Dignidade, com vários projetos, com o nosso relatório anual, com as propostas para o ano que vem, ou seja, uma movimentação de alguns abnegados que chega a milhares de pessoas, crianças, adolescentes, famílias e uma série de outras instituições extraordinárias, né? Então a gente precisa cada vez mais difundir o bem e dizer que o terceiro setor é um elemento extremamente integrador, proativo, positivo nessa caminhada, repito, de banimento da desigualdade estruturante, do racismo, da discriminação, do preconceito, da falta de informação, de conhecimento, da saúde de qualidade. Em todos esses cenários, o terceiro setor está presente. Doutor, depois nós vamos falar mais sobre vários assuntos, o senhor tem muita competência para falar sobre eles, mas a gente gostaria, já concluindo este material, o senhor deixar a sua mensagem de ano novo para todos que nos acompanham. A principal mensagem é nos lembrarmos que o Senhor Jesus pagou um preço absolutamente inimaginável para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É o que está no livro de São João. E que nós precisamos nos voltar a Ele enquanto é tempo. Jesus está voltando. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará mais uma vez para buscar os seus. E nós precisamos remir o tempo, mas o fundamental é o Senhor Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que veio, que está vivo e que haverá de vir. Sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos ardentemente do Senhor Jesus. A minha mensagem para todos que nos ouvem é: rendam-se a esse poder extraordinário, que o Espírito Santo de Deus possa nos envolver, que Ele possa nos capacitar a sermos mais sensíveis, por exemplo, às dores dos próximos. Quem é o teu próximo? Né? Nesse período de reflexão, o Senhor Jesus nos impõe essa missão, né, de nos preocuparmos com o próximo, de servirmos antes de sermos servidos. Como foi o ministério maior de Jesus? Foi esse. É um ano novo cheio de esperança nele, não nos homens, nas estruturas, nas coisas, mas nele, que é fundamental.
Muito obrigado a essas palavras aí do Dr. Marcelo Henrique dos Santos, que gentilmente colabora aqui com o nosso programa Cristo Vive aqui na Rádio Voz. E já deixa um spoilerzinho que ele vai falar mais aqui ainda nos nossos programas, que, como nós dissemos, tem muita competência, muita sabedoria. É muito bom, padre, o senhor que o conhece bem, cumprimenta o senhor de forma calorosa, uma boníssima pessoa que soma muito no processo de construção dessa sociedade anapolina. Com certeza, muito obrigado, doutor Marcelo, pela saudação tão, digamos, cordial, que é própria do senhor. Afinal de contas, também minha estima, minha consideração, minha gratidão. Afinal, dentre esses temas todos aqui partilhados, eu queria salientar muito a preciosa colaboração e contribuição do senhor como professor e, claro, nosso coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica de Anápolis, que ganhou muito com a presença do senhor. Afinal de contas, o nosso curso tem uma qualidade que vai além dos padrões, porque tem um quadro de professores certamente muito bem escolhidos pelo senhor e, sobretudo, por ter o senhor à frente da coordenação. Por isso, nossa gratidão, e aqui também manifesto a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, bem como a minha oração. É verdade. E agora, dentro daquele processo formativo com o Frei Flávio Noleto, as realidades da iniciação da vida cristã, vamos ouvir o terceiro modo com o Frei Flávio Noleto. Frei Flávio Noleto, bom dia, seja bem-vindo, paz e bem, amigo. A Igreja no Brasil. Aqui é Frei Flávio Noleto, frade franciscano, e hoje quero levar para vocês o nosso terceiro encontro de formação sobre a iniciação à vida cristã, um itinerário para formar discípulos missionários, baseado no documentos da CNBB, número 107. Quero falar um pouco sobre a questão bíblica, o encontro de Jesus com a samaritana, na mensagem ao povo de Deus, ao final da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em 2012, nós lemos a seguinte exortação: deixemo-nos iluminar por uma página do Evangelho, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está lá no texto bíblico de João, capítulo 4, versículos 5 ao 42. Não há homem nem mulher que na sua vida não se encontre como a mulher da Samaria, ao lado de um poço, com uma ânfora vazia, na esperança de encontrar que seja satisfeito o desejo mais profundo do coração, o único que pode dar significado pleno à existência. Esperamos que o encontro de Jesus com a samaritana ilumine nossas reflexões sobre a iniciação à vida cristã, animando-nos a dar novos passos no caminho de nossa ação evangelizadora. É verdade que nos evangelhos, como nos demais textos do Novo Testamento, há muitos exemplos inspiradores que podem ajudar a perceber os processos de iniciação ao discipulado de Jesus. Podemos, por exemplo, recordar alguns dos primeiros chamados discípulos apóstolos de Jesus, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20, a experiência de Simão Pedro quando convidado a avançar para águas mais profundas, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11, a narrativa sobre Zaqueu, Lucas 19, 1 ao 10, a experiência dos discípulos de Emaús, que está em Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. O mais interessante também é o caso do jovem rico, seguido por um diálogo de Jesus com os discípulos. Esse discípulo conhecia tudo, mas ele ainda era apegado aos bens. Confere isso em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 30. Mas então, como que é esse caminho, aquilo que nós ouvimos no texto de Jesus com a samaritana? O primeiro passo é o encontro. Dá-me de beber. Já um primeiro olhar,
quem lê o texto de João, capítulo 4, versículo 1 ao 42, talvez pense que o pedido de Jesus tinha como expectativa apenas um simples gesto de cortesia da parte daquela mulher samaritana que viera ao poço de Jacó retirar água para as suas necessidades. Porém, se nós olharmos mais atento, com um olhar conhecedor dos capítulos anteriores, sabemos quem é aquele homem que pede água para beber. Ele é a palavra que se fez carne e veio morar entre nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que Natanael chamou de Filho de Deus. E ao mesmo tempo, em Caná da Galileia, oferecera o vinho bom aos convivas e os discípulos creram nele. Um dos versículos iniciais diz que era preciso passar pela Samaria. A expressão que era preciso, quando empregada pelos evangelistas, aponta para um desígnio de Deus. Na realidade, havia outros caminhos para chegar à Galileia, evitando a região da Samaria. Mas Deus quer que seu filho passe por lá. Então a samaritana ela se surpreende com Jesus, que chega cansado da viagem e vai sentar-se junto ao poço. Era exatamente meio-dia. Os discípulos tinham ido à cidade providenciar o almoço. E o poço, desde o Antigo Testamento, é um lugar de encontros que suscitaram belas experiências. Tudo então sugere, uma certa adversidade que há, bem recíproca, pluralismo de uma diferença contrastante entre a realidade dos judeus e os samaritanos. Entre esta realidade que Jesus se apresentou com sede. Dar de beber era símbolo de acolhimento. A sede aqui de Jesus é o seu desejo de nos ver seguindo seu caminho. E a samaritana se surpreende com essa solicitação. Afinal, segundo o costume da época, não era esperado que judeus e samaritanos tivessem um bom relacionamento. Então, ele se apresenta reconhecendo primeiramente que ela pode oferecer algo. E o que Jesus precisa ainda hoje é o que todos nós conheçamos, o dom de Deus em nossas vidas. Muito bem, ouvimos esse primeiro momento desse terceiro módulo com o Frei Flávio Noleto, partilhando com você, amigo ouvinte aqui da Rádio Voz, as realidades da iniciação à vida cristã. Agora vamos ouvir o segundo momento desse terceiro módulo com o Frei Flávio Noleto. Ouçamos. Já no segundo passo há um diálogo que Jesus fala: se conhecesses o dom de Deus. São muitas as barreiras sociais, culturais, religiosas, políticas presentes naquele tempo. O evangelista, porém, quer que todos percebam a disposição de Jesus em dialogar com a samaritana. Então, eis que ele apresenta aquela mulher bem distante, 3 grandes possibilidades: o dom de Deus, a água viva e quem naquele momento oferece graça. E o que parecia ser uma cena de muita suspeita, um homem e uma mulher, um judeu e uma samaritana, 2 desconhecidos, ela nem tem nome, torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Então esse diálogo nós também precisamos fazer com tantas culturas, com tantas pessoas. Nem tudo é compreendido em um primeiro momento. Por isso que a mulher questiona Jesus de onde poderia vir aquela tal água viva. E ele não tem vasilha e o poço é profundo, é o que ela diz. Por agora há uma série de questões que lhe foge à compreensão. O dom que ela conhecia era apenas aquele de Jacó, do poço. Como desconhece o sentido da água viva, ela é capaz dos meios para dispor também dessa água, ela não tem. Então soa-lhes bem estranho que Jesus fale de água, mas sem vasilha, em um poço tão profundo. Então na tradição bíblica, o simbolismo da água é muito rico. Além de restaurar, purificar, produzir frutos, faz lembrar
o Espírito de Deus. Simboliza também a salvação. O próprio Deus é apresentado como fonte de água viva. Então, a samaritana tem uma interrogação. De onde, pois, tira essa água viva? Esse de onde aparece outras vezes no Evangelho de João. Em Caná, aos serventes, Nicodemos não sabia de onde vinha o vento, tampouco seria possível nascer do Espírito sem conhecer Jesus. Agora é a samaritana, a indaga de onde pode vir a água viva. Um terceiro passo, conhecer Jesus. Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. A samaritana conhecia apenas o dom de Jacó. Não lhe fora apresentado até então um outro dom, uma outra água. Ela sabe onde não há água, não há vida, mas Jesus fala de outra água viva, que efetivamente atenda à nossa verdadeira sede de estar com Deus. A água que Jesus oferece é dada gratuitamente. Basta aceitá-la. A oferta de Jesus e sua promessa de vida despertaram muito o anseio da mulher. Ela diz depois: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Então ela compreendeu. O dom de Deus aponta para algo vinculado à salvação. Então, os samaritanos, que vão sentir isso, depois vão crer, porque ela foi uma grande evangelizadora. A mulher, portanto, ela descobre que para receber da nova água viva é preciso tomar consciência dos próprios descaminhos, das infidelidades, dos pecados. E em sua narrativa aqui, o evangelista faz entrar de modo inesperado a temática dos maridos da samaritana. Parece uma mudança abrupta de assunto, mas quando se trata de água viva, o confronto com o passado a partir do encontro com Jesus requer outra direção, quando ao hoje e ao futuro. Portanto, é preciso mudança de vida, é preciso conversão. Assim, os maridos podem representar aspectos desviados, idolatrias da religião praticada na Samaria. Isso faria parte da história de um povo que se distanciou de Deus, mas que ao mesmo tempo buscava com sinceridade. Os muitos ídolos não saciaram e o povo voltou a ter sede. Jesus apareceu na história daquela mulher, daquele povo, como uma nova fonte de uma nova água. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos ouvindo o Frei Flávio Noleto partilhando com você, amigo ouvinte aqui do programa Cristo Vive, essas realidades da iniciação à vida cristã, projeto esse que será desenvolvido por toda a igreja aqui no Brasil esse ano de 2026. Vamos ouvir agora a terceira e última parte desse terceiro módulo com o Frei Flávio Noleto. Ouçamos. O quarto passo é a revelação. Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. A mulher que representa o povo samaritano reconhece em Jesus um profeta. E ele descobrira que na fala de Jesus, a sua própria história repleta de muitos maridos era interpretada na perspectiva da misericórdia de Deus. Não havia condenação, não havia juízos ante os erros. Diante da atitude acolhedora de Jesus, sentiu-se encorajada a abordar o lema do culto verdadeiro. Em Jerusalém ou em Samaria, onde Deus poderia ser encontrado? Tudo, porém, ainda se apresentava em quadros bem restritos de culto, de templo. Para Jesus, é fundamental dar um novo passo. Em suas palavras, Deus recebe um nome novo, Pai. É esta a razão pela qual encontrá-lo não depende de lugar ou de formato do culto. O que conta é que sejam adoradores do Pai em espírito e verdade. Para aquela samaritana chegar a hora. Até então era excluída. Agora ela
a faz saber que pode ser incluída entre os adoradores do Pai que ela procura. Na mente dos samaritanos, o Messias esperado teria a função de revelar a verdade de Deus quando ele vier, e nos fará conhecer todas as coisas. As duas breves frases pronunciadas por Jesus, mas de pleno significado, dizem tudo. Sou eu que estou falando contigo. Chega-se aqui ao ápice daquele encontro. Ela até então falara do Messias, agora fala diretamente com ele em pessoa. Que antes era esperança mal definida, agora é presença, é pessoa encontrada. Até o cântaro para levar água, antes um instrumento indispensável para saciar a sede da água do poço, agora perde importância. Então, ao ouvir a expressão sou eu, certamente afloraram a mente da samaritana as antigas experiências da libertação. E o quinto passo é o anúncio, vinde ver. Não será ele o Cristo? Já por várias vezes, João se deparou com frases semelhantes. Quando a gente lê, vinde e vede. Vem, vê. Os convidados foram, viram e permaneceram com ele. Então, João usa muito essa frase. E algo semelhante aconteceu com aquela mulher da Samaria. O que ela comunica aos seus resulta de uma experiência viva, pessoal. O Evangelho de João usa os verbos vir e ver. Apresenta, portanto, uma verdade de fé, possível de ser conhecida, não somente, mas também uma experiência. De fato, aproximar-se de Jesus e vê-lo é momento fundamental, indispensável para a adesão amadurecida a Ele. Não há outro caminho, a não ser o encontro pessoal para tê-lo como Senhor. E isso valeu para aqueles samaritanos e continua valendo para nós hoje. O sexto passo, praticamente o último, nós mesmos ouvimos e sabemos, é o testemunho que o Senhor é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. A fé em Jesus nasce de um encontro com Ele, mas tudo começa com um testemunho. Eles, sedentos, partem e depois de estar com Ele, não querem que se vá. Pediam que permanecesse com eles. Tudo muito semelhante ao que acontecera com os primeiros discípulos. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Foi um novo passo, uma resposta de fé, uma nova progressão no caminho do discipulado. Então Jesus permaneceu com eles 2 dias. Permanecer indica continuidade indispensável. Foram dias ricos de belas experiências, mas o processo não parou por aí. O texto diz: muitos acreditaram por causa da palavra da mulher. Então aqui a gente vê o valor do testemunho e do anúncio. E a seguir, a mesma experiência revela motivos mais profundos. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele. É um encontro pessoal. Viver uma experiência pessoal e é a base, o que vai gerar um processo contínuo de crescimento. Então esse encontro de Jesus com a samaritana é o exemplo perfeito da maneira como ele se faz conhecer àqueles que o procuram. Como Jesus no poço de Sicar, também a igreja sente que deve sentar-se ao lado dos homens e mulheres deste tempo, para tornar presente o Senhor na sua vida, para que possam encontrá-lo, porque só o seu Espírito é água que dá a vida verdadeira. Nesse sentido é que entendemos que um processo consistente da iniciação à vida cristã é indispensável ao tipo de missão que os novos interlocutores de hoje estão pedindo à nossa igreja. Vamos fazer sempre mais esse caminho, esse itinerário. Lembrando, primeiro,
momento é o encontro. O segundo momento é estabelecer um diálogo. E um terceiro é conhecer Jesus. E um quarto momento é revelação. Jesus se revela e nós precisamos sentir essa sua revelação. E um quinto passo é o anúncio. Vinde ver. E o último, o sexto passo é o testemunho. Nunca deixemos de testemunhar Jesus Cristo em nossa vida. Um grande abraço a todos, paz e bem. O nosso muito obrigado ao Frei Flávio Noleto. Padre Anevair, conseguiu arrumar um tempinho ali no seu tempo, que já é muito corrido, Frei Flávio, e preparou esse farto material baseado, como ele bem diz, no documento 107 da CNBB, um material muito enriquecedor, com certeza, para todos nós, para todos os ouvintes. Padre. Sem dúvida alguma, Paulo, e aqui mais uma vez a gratidão ao Frei Flávio por essa disponibilidade que nos sensibiliza, que nos edifica muito, afinal demonstra muito amor à causa, muito amor a Cristo, ao Evangelho, à Igreja, e de fato o que ele apresenta da iniciação à vida cristã, lembrando a todos os nossos ouvintes, é sobre uma renovação, esse é o nome dado, né, a uma renovação do processo catequético dentro da Igreja Católica a nível de Brasil. E nesse sentido é muito importante salientar que a finalidade desse processo de iniciação à vida cristã, lembrem, queridos ouvintes, nós falamos de iniciação à vida cristã, nós estamos falando dos sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia. Portanto, a finalidade desse processo é conduzir a pessoa não só a receber os sacramentos, mas a serem transformados pelo Evangelho, iniciando uma vida nova em Cristo. Ou seja, a partir do encontro com Cristo, né, um encontro vivo, pessoal, comunitário com Cristo, a pessoa se torna discípula missionária, integrada plenamente na vida da igreja, comprometida com a transformação do mundo à luz do Evangelho. Portanto, ultrapassa a dimensão de uma mera preparação para os sacramentos, o que já é, sem dúvida, muito importante, mas, sobretudo, prepara-se para a vivência de tudo isso que se celebra. É verdade. Padre, nesse segundo domingo do mês de janeiro, já estamos em 2026, qual que é o recadinho básico do senhor para todos que nos acompanham? Eu queria convidar você, querido ouvinte, a renovar hoje as suas promessas batismais. Afinal de contas, hoje celebrando a festa do batismo do Senhor, nós somos convidados a reafirmar a nossa fé e, claro, a nossa pertença ao Senhor. Deste modo, se você não tem no livro de oração a renovação das promessas batismais, você pode encontrar na internet, basta digitar renovação das promessas batismais e aparece ali. Se você já foi à missa ou ainda vai, se Deus quiser, né, sem deixar de perder a missa no domingo, você certamente os padres farão essa renovação. Caso não, após a missa, você pode, ali diante de Jesus, fazer a renovação das suas promessas batismais. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.